Boa tarde aos alunos do sexto ano A, aos alunos do sexto ano B. Nós estamos iniciando a nossa segunda semana das aulas online e, como nós estudamos na aula passada, nós começamos o assunto falando sobre expressão numérica. E naquela ocasião nós estudamos as equações, aliás, as expressões envolvendo as 4 operações, que foi a adição, a multiplicação e a divisão. E nós aprendemos sobre naquele assunto que nós precisamos, numa expressão numérica, resolver primeiro as multiplicações e divisões. E depois que a gente resolveria as adições e as subtrações, à medida que elas forem aparecendo. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é aula 2, como vocês já estão percebendo aí, Escola Deputado Eliezer Moreira Filho, aula 2, Matemática Online, sextos anos A e B, Professor Valdo. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto, só que de uma forma agora mais avançada. Como, por exemplo, vocês estão percebendo aí que já apareceu na tela esse rapazinho aí com a dúvida. Então, na parte de cima, como nós estamos percebendo, como resolver uma expressão numérica. E aqui está a expressão numérica com algumas diferenças daquelas que nós resolvemos na aula anterior. Como nós vamos perceber, nessa expressão numérica ela não está aparecendo simplesmente as operações matemáticas. Nessa expressão ela está aparecendo também alguns sinais diferentes daqueles que nós estudamos na aula passada. Quais são esses sinais? Olha só, nós podemos perceber aqui um colchete e nós podemos também perceber aqui parênteses. Então existe uma regra para resolver uma expressão numérica a partir do momento em que aparecem sinais diferentes, como nesse caso aí apareceu parênteses e apareceu colchetes. Então qual é essa regra? Então nós precisamos resolver uma expressão numérica desde que nós tenhamos a consciência de resolver primeiro todas as operações que estão dentro dos parênteses. Depois que resolvermos as operações que estão nos parênteses, aí nós vamos resolver as operações que estão dentro dos colchetes. E por último, resolver as operações que estão dentro das chaves. Nesse caso aqui, a expressão numérica, ela tem a adição, tem multiplicação, tem divisão e tem aqui a multiplicação. E com a diferença que nós já falamos, existe aqui esse parêntese e existe também esse abre colchete, fecha colchete aqui. Então, como resolver uma equação? Primeiro passo, nós vamos resolver essa expressão, todas as operações que estão dentro dos parênteses. Então, quais são as operações que estão dentro do parêntese? Tem essa adição e tem essa multiplicação. De acordo com a aula anterior que nós estudamos, ao resolver uma expressão numérica, nós precisamos primeiro resolver as operações que são a multiplicação e a divisão. Então, nesse caso, nós não podemos pegar 18 e somar mais 3. Por que não? Porque existe aqui uma multiplicação para ser resolvida. Então, o primeiro passo é resolver essa multiplicação. E depois que nós vamos resolver essa adição. Lembrando que enquanto existir alguma operação para ser resolvida dentro dos parênteses, nós vamos dar prioridade a essas operações. Nesse caso,
seria essas duas operações aqui que a gente iria resolver primeiro. Muito bem, então existe aqui, como vocês também estão percebendo, existe aqui a ordem dos sinais, foi o que nós já falamos aqui anteriormente. Olha só, o primeiro que tem que ser resolvido são as operações que estão dentro dos parênteses. Depois que nós resolvermos o que está dentro do parêntese, vamos resolver o que está dentro dos colchetes. E por último, resolver todas as operações que se encontram dentro das chaves. Tá certo? Continuidade, e vai aparecer aqui um exemplo para a gente responder. É um exemplo respondido e eu peço a vocês que prestam bem atenção à forma que esse exemplo foi resolvido. Eu já coloquei aí com as cores diferentes, com o intuito de vocês já ir separando as operações que estão sendo resolvidas. Vamos analisar esta expressão. Essa expressão, ela tem aí parênteses, que está aqui de verde, e tem colchete, que está de preto. E além desses sinais gráficos, tem as operações matemáticas, que é essa adição, que é essa multiplicação, temos uma divisão, tem outra adição, tem outra multiplicação e, para finalizar, temos a outra divisão. Então, como resolver essa expressão? Lembrando que nós precisamos resolver uma expressão numérica de acordo com as ordens, de acordo com as prioridades. É uma expressão que existe colchete e existe parênteses. Então, qual dessas operações que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver tudo que está dentro dos parênteses. Então, vamos dar uma marcada aqui. Seria interessante que quando você for resolver uma expressão, o que você for resolver, primeiro é identificar o que é que vai ser resolvido. Nessa expressão aqui, nós identifiquemos aqui que o que será resolvido primeiro vai ser o que está dentro do parêntese. Nesse caso, o que está dentro do parêntese é justamente essa adição com 18 e o 3 vezes 2. Só que existe aquela regra que nós aprendemos na aula anterior, que aonde existe adição, multiplicação, divisão e subtração, nós temos que dar preferência às multiplicações e às divisões. Nesse caso, nós vamos resolver o que está dentro desse parêntese, como está marcado aí. Então, qual o primeiro passo? É repetir esse 18 com os sinais gráficos, resolver essa multiplicação aqui, 3 vezes 2, e o que não foi marcado, você vai repetir a expressão. Então, vamos repetir para que você possa entender novamente. Veja só, nessa expressão, o parêntese está simbolizando, está verde porque está te dando o sinal de que é ele que você vai resolver. Tudo que está dentro do parêntese é o que vai ser resolvido. Então, o que está dentro do parêntese? O 18, o mais o 3 vezes 2. Então, existem duas operações, mais e vezes, adição, multiplicação. Então, o que é que eu vou resolver primeiro? Essa multiplicação aqui. Por isso que ela está de vermelho. Então, o que está de preto eu vou repetir. Vamos ver como é que vai ficar aqui a nova expressão. Olha só. A nova expressão surgiu aí com uma diferença. A diferença é porque nós resolvemos essa multiplicação aqui. Então, nós repetimos o colchete, está aqui. Repetimos o parêntese. Repetimos o 18. Por que repetimos? Porque ele está de preto. Repetimos o sinal de mais, está aqui. E chegou na operação que a gente ia resolver. E foi resolvida. 3 vezes 2 encontrou 6. Fechamos o parêntese, porque ainda tem a operação para ser resolvida.
E os demais números, olha, observa como todos eles foram repetidos. Por que eles foram repetidos? Porque nós não marcamos como nós marcamos aqui para ser resolvido. Se nós tivéssemos marcado para cá para frente, nós iríamos resolver. Mas nós não marcamos só a primeira parte aqui da expressão. Certo? Agora surgiu essa nova expressão. Na verdade, a mesma expressão, só que sendo resumida. Ela está sendo resumida. E aí existe nessa expressão colchete, continua existindo o parêntese e as outras operações. Então, qual é a regra? É resolver primeiro tudo que está dentro dos parênteses. Então, foi marcado de vermelho aí, para você identificar que nós precisamos resolver tudo que está dentro do parêntese. Então, o que está dentro do parêntese? Essa operação aqui, 18 mais 6, por isso que ela está de vermelho. E se o símbolo e os sinais gráficos parênteses está de verde, é porque é uma como se fosse uma liberdade para você responder o que está dentro dele. Você está autorizado a responder o que está dentro desse parêntese aqui. Então, e o que estiver de preto você vai repetir. Então, eu vou repetir o colchete. Eu vou fazer a operação aqui porque está liberado já para mim fazer, porque está verde. E vou repetir os demais que estão de preto. Então vamos ver como que vai ficar a operação agora. Olha aí, essa seta, essa chavezinha que foi colocada aí abaixo do parêntese, é para indicar que você vai resolver essa operação aí. Qual é essa operação? 18 mais 6. Então, é interessante que vocês possam estar marcando na expressão. Quando você olhar para a expressão, você marca o que você vai resolver, que é para você não confundir. E para você também deixar a tua expressão bem detalhadazinha, bem explicada, bem organizada. Então, vamos ver como que vai ficar a continuidade dessa expressão. Olha só. Vamos observar que quando nós somamos o 18 mais 6, nós eliminamos esse parêntese. Por quê? Porque nós encontramos um número. Qual foi o número? 24. Então, por nós termos encontrado o número 24, então não há mais necessidade de colocar o parêntese, porque nós já resolvemos tudo que está aqui dentro do parêntese. Certo, então se nós já resolvemos 18 mais 6, então eu já posso eliminar o parêntese, então ele já não vai mais aparecer aqui nessa expressão. Então o que é que eu faço? Eu vou repetir os demais números que eu não marquei. Eu não marquei o sinal de divisão, não marquei o 8, não marquei o mais, o 5 vezes o 3, o colchete e a divisão por 3. Então repeti todos. E agora essa nova expressão. Aliás, não é nem nova expressão, é a continuação da nossa expressão. Ela ficou bem mais resumida agora. Então não tem mais parêntese. Ela vai ter agora só colchete. Vamos fazer também uma outra observação importante nesta aula. É que dentro deste colchete existem 3 operações para serem resolvidas. Temos uma divisão, temos uma adição e temos uma multiplicação. Qual dessas 3 operações é que eu tenho autorização para resolver de acordo com as regras da expressão numérica? A regra diz que eu tenho que resolver primeiro multiplicações e divisões na ordem em que elas forem aparecendo. Nesse caso, quem apareceu primeiro foi 24 dividido por 8. Eu não posso resolver essa adição porque eu tenho 2 operações que têm prioridades para serem resolvidas. Então, vou resolver 24 dividido por 8. Eu vou repetir o sinal de mais. E já posso também resolver 5 vezes 3. E aí, repetir os demais. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, está marcando aí, neste símbolo gráfico aí, nessa chave, que é isso que eu tenho que fazer. Resolver tudo que está dentro do colchete. Olha aí como é que vai ficar a expressão agora.
Aí vocês perguntam, mas de onde que foi que apareceu esse 3? Foi essa operação que eu fiz. Eu abri o colchete e dividi 24 dividido para 8. O resultado deu 3. Eu repeti o sinal de mais e depois eu multipliquei 5 vezes 3. Eu encontrei 15. Pronto. A equação, aliás, a expressão já está praticamente resolvida. Só está faltando agora só os últimos detalhes para resolver essa expressão. Essa expressão ainda tem colchete. Então, se ela ainda tem colchete, nós precisamos resolver o que está dentro do colchete. Então, o que é que tem dentro do colchete? Tem uma adição. Olha só. 3 mais 15. Vamos ver quanto é que vai dar. Olha aí. 3 mais 15 deu 18. Pronto, eu eliminei o colchete. Por que eu eliminei? Porque eu já resolvi a operação que estava dentro do colchete. Então, se eu já resolvi a operação que estava dentro do colchete, não precisa mais colocar colchete. 3 mais 15 ficou 18. Então, vou repetir o dividindo por 3. E aqui está, 18 dividido por 3. E aí eu cheguei à resposta, que é 6. Pronto, nós passamos pela nossa primeira etapa desta aula de hoje. Então nós vamos dar continuidade nessa próxima expressão. Foi uma expressão simples. Vocês puderam perceber aí que era uma expressão que tinha parênteses e tinha colchetes. E também tinha as 3 operações. Era a adição, tem a multiplicação, tem a divisão. E nós aprendemos desde a semana passada que nessa situação nós precisamos resolver primeiro as multiplicações e as divisões na ordem que elas forem aparecendo. E se a expressão numérica existir esses sinais aqui, está aqui explicando, você tem que resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. Nesse caso aqui, essa expressão ela não tem as chaves, mas ela foi encontrada aqui os parênteses e foi encontrado os colchetes. Nós desenvolvemos aí a expressão resolvendo primeiro o que estava dentro do colchete, aliás, dos parênteses, e depois resolvemos as operações que estavam dentro dos colchetes. Esse exemplo agora é uma expressão numérica bem maior, e nessa expressão, como nós estamos percebendo, envolveu tudo aqui. Aqui temos as chaves, aqui nós temos colchete, nós temos parênteses, nós temos aqui a divisão, temos multiplicação, a adição, temos subtração. Ou seja, aqui nós temos uma expressão completa. Nós temos aqui chaves, nós temos colchete, nós temos parênteses, nós temos a multiplicação, nós temos a divisão, nós temos a subtração e nós temos a adição. Ou seja, é uma expressão que você precisa prestar bem atenção, que se você realmente prestar bem atenção nesta aula aqui, todo o processo de como ela vai ser resolvida, você vai ter sucesso nas atividades. Vamos começar? Vamos lá. Então, a expressão numérica, nós já podemos aqui perceber que nós já aprendemos até agora que nós temos nessa expressão que responder todas as operações que se encontram dentro dos parênteses. Então, qual é as operações que estão dentro dos parênteses? Olha aí, já marcou, a chavezinha já marcou. Então, nós precisamos resolver essas 2 operações aí. Nós precisamos resolver 18 mais 3 vezes 2. Mas não esquecendo de que quando há operações adição, multiplicação, divisão, subtração e subtração e divisão, nós precisamos resolver primeiro quem?
as multiplicações e as divisões primeiro, na ordem que elas forem aparecendo. E o parêntese, como vocês estão percebendo aí, ele está de verde. Por ele estar de verde, isso quer dizer que nós estamos autorizados a resolver o que está dentro deles. Lembrando que nós não podemos pegar 18 mais 3. Por que não? Porque a regra não permite que nós fazemos isso. Nós temos que resolver primeiro essa multiplicação. Então eu vou colocar agora a expressão já com essa multiplicação aqui resolvida. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí. Foi repetido 10, foi repetido mais, foi repetido a chave, foi repetido 27, foi repetido menos, foi repetido o colchete, foi repetido o parêntese, foi repetido 18, porque não poderia ter somado 18 mais 3. E aqui apareceu a novidade. Qual foi a novidade? Foi a multiplicação que eu fiz. 3 vezes 2, 6. Entenderam? E aí fechamos o parêntese. E um detalhe, quando você vai resolver uma expressão, você precisa marcar. Você marcando, você está se orientando qual é a operação que você vai resolver. Para não ficar enrolado na hora de resolver a expressão. Ainda mais uma expressão grande como essa daqui. E pode ter certeza, vai ter atividades com expressões mais ou menos desse tamanho para você fazer. Então, é interessante que você marque o que você vai resolver. Nessas alturas você já sabe, eu tenho que resolver tudo que está dentro dos parênteses. Depois que não tiver mais nada dentro do parênteses, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. E quando não tiver mais operação para ser resolvida dentro dos colchetes, aí eu vou responder as que tiver dentro das chaves. E por último, responder as que não está dentro nem de colchete, nem de chaves, nem de parênteses. E não esquecendo, meus alunos, que sempre tendo prioridade de resolver as multiplicações e divisões primeiro. Entendeu? Então, foi multiplicado 3 vezes 2, está aqui o 6. Certo. Nessa nova expressão que se originou lá de cima, nós continuamos com o quê? Com os parênteses. Como vocês estão percebendo, olha aqui o parêntese ainda tem. Então, se ainda tem parênteses nessa expressão, vamos resolver o que está aqui dentro. Então, qual é a operação que está aqui dentro? 18 mais 6. Então, está simples, não tem outra operação. Se não tem outra, então resolvo ela. Então, vamos marcar. É interessante que você marque o que você vai resolver. Então, se você marcou essa parte aí que apareceu de vermelho, as outras você vai repetir, não tem nenhum problema. É bom que a expressão fica bem organizada. E é interessante que você faça a expressão de maneira que ela fique bem organizadinha. Então, vamos resolver isso que está dentro do parênteses, 18 mais 6. Vamos ver como foi que ficou a nova expressão originada da anterior. Vamos só marcar aqui. Se a gente ia resolver só 18 mais 6, então vamos repetir os demais. Foi repetido 10, o mais, a chave, o 27, o menos, o colchete. Eu agora resolvi 18 mais 6. Quanto foi que deu 18 mais 6? Olha o resultado aqui, 24. Esse 24 é o resultado dessa operação aqui, 18 mais 6. E aí eu repeti os demais, ó, dividido por 8. O mais está aqui, o 5, o vezes o 3, o colchete. Está aqui a chave, está aqui a divisão e está aqui o 3. Olha aí como a expressão está diminuindo. Pronto, não tem mais parênteses. Se não tem mais parênteses, então surgiu o que? Colchete. Então a minha próxima opção agora, meu próximo passo é resolver tudo que está dentro do colchete. Vamos marcar, olha aí, marcou. Então são essas 3 operações que eu preciso resolver. Então dentro desse colchete aí existe o que? Existe uma divisão, uma adição e existe uma multiplicação. Eu vou fazer uma pequena perguntinha aqui para a gente interagir virtualmente. Tentam responder aí, só você mesmo, você e você. Qual dessas 3 operações que eu vou resolver primeiro? Vai ser essa divisão? Vai ser essa adição? Ou será a multiplicação? Tempinho para vocês responder. 3 segundos. 1, 2, 3. E aí?
Acredito que muitos de vocês já responderam nessa hora. Pois é isso mesmo. Nessa expressão numérica, nós precisamos responder às operações que são multiplicação e divisão na ordem que elas estiverem aparecendo. Como elas estão dentro do colchete, eu posso já resolver as duas sem nenhum problema. Eu posso, não vai ter nenhum problema eu resolver essas duas operações aqui. Eu vou repetir as demais. Eu vou abrir o colchete e vou dividir 24 dividido por 8. E vou colocar o sinal de mais e vou multiplicar 5 vezes 3. Vamos ver como foi que ficou. Olha aí. Como eu falei, repeti o que eu não marquei, eu repeti. O que eu marquei, resolvi dentro do colchete, ó, 24 dividido por 8, 3. Ao sinal de mais, desceu. E resolvi essa operação aqui também. Quanto que dá 5 vezes 3? Olha aqui, 15. Pronto. E aí eu fechei o colchete, fechei a chave, dividi por 3. Olha aí a nova expressão originada da anterior. Agora ficou 10 mais, abre chaves, 27 menos, abre colchete, 3 mais 15, fecha colchete, fecha chave e dividido por 3. Essa expressão ainda tem colchete aberto? Temos um colchete aqui, ó. Então, se nós temos esse colchete, vamos marcar, porque é ele que vai ser resolvido. É a operação que está dentro deste colchete que será resolvida. Eu não posso resolver uma outra operação sem primeiro resolver essa que está aí. Então, eu resolvendo essa daqui, e vou repetir as demais. Então, eu vou repetir o 10, o mais, o 27, a chave, o menos. Vou somar 3 mais 15 e vou fechar a chave dividido por 3. Vamos ver como foi que ficou agora. Olha aí. Olha só como a nossa expressão numérica está. Cada minuto que passa ela está diminuindo. Então agora não tem mais o que? Colchete. Acabou os colchetes desta expressão. Então ficou o que? Ficou só esse 10 com o mais. Eu abri esta chave, repeti o 27, repeti esse menos, resolvi esta operação, está aqui, 18, fechei a chave, está aqui a chave, e coloquei a divisão dividido por 3. Pronto, e agora o que é que eu vou resolver? Olha aí, marcou. Eu vou resolver agora a operação que está dentro da chave. Então, se eu só tenho 27 menos 18, só tenho essa operação para ser resolvida, então eu resolvo ela. Eu vou repetir o 10, eu vou repetir o mais, resolver esta operação aqui, e depois eu coloco a divisão por 3. Vamos ver como foi que ficou? Olha aí. Eu repeti o 10, repeti o sinal de mais, eu subtraí 27 menos 18, que dá 9, e repetir a divisão por 3. Certo? Olha só, acabou parêntese, acabou colchete, acabou as chaves, sobrou algo, o que agora? Nada mais de sinais gráficos. Agora só restou uma adição e uma divisão. E nós aprendemos na aula anterior como que nós resolvemos uma expressão numérica aonde temos somente as operações. Nesse caso, nós temos uma divisão e uma adição. Não podemos, em hipótese nenhuma, pegarmos o 10 e somar com o 9. Por que não? Porque o 9 ele está dividindo por 3. Então nós precisamos primeiro dividir, porque a regra fala, onde tiver multiplicação, divisão, adição, subtração, primeiro resolve as divisões e as multiplicações na ordem em que elas forem aparecendo. Então, nesse caso, ela apareceu aqui, essa divisão. A adição apareceu primeiro, mas ela não pode ser resolvida agora, só depois que não tiver mais divisão e nem multiplicação. Então, na outra aula, na aula passada, quando eu coloquei as atividades, muitos cometeram este erro grave aqui na expressão.
nessa situação, que foi o que eles fizeram, somaram 10 mais 9, não pode somar. Por que não pode? Porque aqui tem uma divisão, tem que ser dividido primeiro para depois somar. Vamos ver como foi que, olha aí, está marcado, olha, aqui o gráfico já marcou que a operação que eu tenho que resolver aqui é a divisão. Então vamos ver como vai ficar. Eu vou repetir o 10 e vou repetir o mais e vou encontrar o resultado 9 dividido por 3. Vamos ver. Olha aí. Foi repetido 10 daqui, foi repetido mais e eu dividi 9 dividido por 3, 3. Pronto. Agora, meus amados alunos, olha o tamanho da expressãozinha agora. Observa que o 10 ele foi descendo, ó. Por que a gente não mexeu com 10? Porque ele não podia ser mexido, porque ele estava fora das chaves. E tudo que tivesse dentro das chaves tinha que ser resolvido primeiro para depois resolver colocar o 10. E bem no finalzinho o 10 apareceu, mas também não foi resolvido. Por quê? Porque na frente do 10 tinha uma divisão. Resolvemos a divisão, 9 dividido para 3 dá 3. E para finalizar a nossa aula, somamos 10 mais 3 igual a 13. É isso aí. Então a aula está encerrada. A nossa segunda aula da escola, deputada Eliezer Moreira Filho. Espero que vocês tenham entendido. E se não estiver entendido, nós vamos estar aí tirando as dúvidas no grupo, tá bom? Daqui a pouco aí eu vou colocar aí as atividades para vocês tentarem fazer. E dúvidas podem perguntar, tá bom? Então, que vocês possam responder, que vocês possam, se tiver dúvida, você pode estar vendo o vídeo aí. É só entrar no link que é colocado aí no grupo. E tenham todos uma boa sorte nas atividades. Tchau.